Olá, muito bem-vindo ao nosso canal Minuto Mentor. E eu sou Renato Ritt, estou aqui para conversar um pouco com você daquilo que eu já falei no nosso primeiro vídeo sobre carreira, sobre gestão, sobre estratégia, mas o mais bacana mesmo é poder trocar um pouco da minha experiência com você que está aí e que eventualmente está querendo investir na sua própria carreira ou fazer alguma coisa em termos de empreendedorismo ou fazer alguma mudança na sua empresa, na sua equipe. Enfim, o meu papel nesse bate-papo aqui com vocês é simplesmente trocar um pouco de expertise e ter contato com vocês. Então, muito obrigado. Se você estiver gostando do nosso conteúdo aí, não se esqueça de deixar o seu like, né? De se inscrever, toda aquela questão do YouTube que você já conhece. O que eu quero falar hoje é sobre vamos dizer assim, um ciclo, né, que vem acontecendo e que isso é muito natural, é a mudança do foco e a mudança de como que as pessoas, como que os profissionais, eles acabam entrando no mercado de trabalho e eles acabam crescendo dentro de uma organização ou dentro de um nicho de negócio. E isso obviamente mudou e tem mudado muito nas últimas décadas, né? Eu diria que a minha geração e talvez a geração dos meus pais era uma geração que muito provavelmente tinha uma carreira única e linear, né? Ou seja, você gerava uma profissão, você às vezes fazia uma faculdade, uma universidade, enfim, se formava e você tinha ali o foco de continuar naquela profissão até chegar o momento de você se aposentar ou de você fazer alguma outra coisa, né? Era simplesmente um desenho, né, muito modular, ou seja, eu saio da escola, entro lá numa empresa, daquele segmento que eu escolhi, seja da área de exatas ou da área de humanas, não importa, e você passa ali uma boa parte da sua vida, né? Você dedica ali uma boa parte do seu tempo e é óbvio que tem vantagens, sempre eu falo isso, tem vantagens e tem os pontos negativos, né, para isso. Ao longo do tempo, essa situação da linearidade, do modular, mudou, né? Mudou, então hoje você não espera mais, por exemplo, que um jovem que saia aí da universidade com seus 20 e poucos anos, ele vá ficar na mesma área, ou ele vai fazer a mesma coisa por 2, 3, 4, 5, 10 anos, já seria um valor aí absurdo. Então, o que se espera hoje com as gerações, geração Y, geração Z, eles vão ter uma pluralidade muito maior, eles vão ter uma condição muito maior de navegar por diferentes áreas. É muito comum hoje você ver, por exemplo, um jovem que terminou uma primeira universidade em uma área e já imediatamente começa uma outra universidade e às vezes numa área completamente oposta, né? Completamente diferente. Mas faz parte desse mecanismo, né, das novas gerações. A ascensão também dentro das empresas, ela acaba sendo um processo diferenciado. Eu lembro bem que quando se falava em ascensão, na década de 80, por exemplo, década de 90, a ascensão também era linear, né? Você entrava numa organização, por exemplo, como estagiário numa área, para conhecer aquela área, para começar como um aprendiz, e aí você ia subindo, até você chegar num posto, que esse posto poderia ser um posto de gestão ou um posto generalista, né? Você era, por exemplo, sei lá, um engenheiro especializado numa parte específica do produto, né? E ali você ficava, ou você era um analista, por exemplo, da área financeira, e ali você ficava. Ou você caminhava por uma carreira onde você tinha a ascensão aí de cargos, né? Você passava a ser analista, de analista para supervisor, supervisor para gerente, gerente para diretor, sei lá. E aí
a tua vida passava a ser uma vida um crescente por carreira, né? Por sucessão em carreira. Hoje também você vê uma mudança muito grande nisso. Eu vejo as empresas, pelo menos, trabalhando muito mais com equipes multifuncionais, por projetos, né? por jobs específicos, e as pessoas trabalham com uma hierarquia também muito diferenciada, né? Muitas vezes, hoje você é o gestor de uma equipe em um projeto, amanhã você passa a ser não mais o gestor naquele projeto, mas você passa a ser liderado num outro projeto. Enfim, isso também permite com que as pessoas tenham uma visão muito maior, uma visão muito mais multifacetada das coisas, do que simplesmente como se fazia antes, como você tinha antes, uma gestão por pirâmide, né? É claro que se eu estou falando isso aqui, você vai falar, poxa, mas eu trabalho numa empresa que ainda tem essa gestão por pirâmide que você está falando. Eu sei disso, mas é uma tendência, a gente percebe isso ao longo dos anos, que as empresas estão fazendo coisas muito mais diferenciadas no sentido de manter a sua equipe, manter as pessoas da equipe motivadas, engajadas para um trabalho, né? Então a pergunta é, será que as gerações de hoje, será que a geração Y, a geração Z que está chegando aí, ela continua sendo motivada por coisas que a minha geração foi motivada lá no passado? Claro que não. Isso tem várias pesquisas aí na internet, você pode achar, pesquisas mundiais, eu estou falando globais, não estou falando só do Brasil, onde a gente tem a comparação, né, do que a mocidade, do que esse pessoal, o que os jovens hoje, eles dão valor, né? Eles agregam valor, eles querem, o que eles realmente buscam de uma organização. E é lógico que é muito diferente do que era lá atrás, né? Lá atrás eu lembro que o sonho de consumo, por exemplo, quando você primeiro trabalhar numa grande empresa, né? Trabalhar numa empresa multinacional, trabalhar numa empresa que tivesse algum tipo de tecnologia, né? Eu lembro que um dos primeiros trabalhos que eu tive na minha carreira como engenheiro, na época, foi numa empresa multinacional de origem americana, e essa empresa ela era uma empresa super inovadora para a época. E eu lembro que quando a empresa adquiriu um primeiro sistema, uma central de computadores, né? A central ela tinha um tamanho de uma sala assim absurdamente grande, né? E toda com ar condicionado, toda sofisticada, para você entrar você tem que ter senha, etc. E aqueles equipamentos talvez tivesse a capacidade, né, de armazenamento, a capacidade de processamento hoje muito menor do que um celular que você tem aí no seu uso do dia a dia, né? Mas, enfim, é o avanço da tecnologia, é a mudança das coisas, mudança das perspectivas. Mas, lá, você dava valor para isso, você também dava valor para uma empresa que tinha uma visão inovadora, tinha uma visão de estar na frente, de trazer coisas diferentes. Isso também era um valor para quem queria começar a sua carreira, para quem queria ali entrar no mercado de trabalho. Mas é óbvio que naquela data, eu estou falando aí década de 80, década de 80, meados da década de 80, o sonho de consumo do jovem que estava começando a carreira era ele chegar a uma posição de gestor, se possível ele receber da empresa lá algum tipo de bônus, receber da empresa talvez um carro bacana, né? Ter lá uma vaga dentro do estacionamento da empresa, uma vaga privilegiada, né? Poder colocar o carro ali talvez até perto do carro do presidente da empresa. E esses eram os fatores aí motivacionais, vamos dizer assim, daquele momento, né? Daquele ciclo. E hoje a gente vê que as motivações são muito diferentes. Eu não estou falando que
as gerações, principalmente a geração Y, que já está aí nos momentos de liderança, de gestão. A gente já tem presidentes de empresa, muitas startups, enfim. Não estou dizendo que eles não sejam ligados ou conectados à parte financeira de maneira nenhuma, mas será que o que alimenta esses caras, será que o que engaja esses caras continua sendo um carro, continua sendo o salário, continua sendo um bônus, né? Ou também é a cultura da empresa, ou também é o momento da empresa, o momento da marca, a resiliência da marca, né? Os projetos, os desafios, ou seja, novamente, não estou aqui criticando nem a minha geração e nem as gerações que estão no auge agora, né? Mas sempre existe os prós, novamente, e os contras, né? O que você enxerga hoje é uma dinâmica muito diferente, é uma dinâmica bastante interessante, né? Eu falei no outro vídeo que eu gosto muito de trabalhar com essa turma mais jovem e aprendo bastante com eles. É interessante, às vezes eu vou fazer alguma mentoria, principalmente mentoria de carreira, né, que é o pessoal procura mais, ou de negócio, de startup também. E eu acabo aprendendo mais do que até trocando expertise com eles, porque existe um modus de operação muito diferente. E eu acho que isso que é o bacana, né? Isso que é o legal. Eu lembro eu falei para vocês que eu ia contar histórias aqui, né? Um dos objetivos do canal é contar algumas histórias. E eu lembro de uma viagem, eu já tinha algum tempo já na empresa que eu trabalhava e como na época eu falei da qualidade no outro vídeo, a gente visitava algumas feiras fora do Brasil para ter contato com tecnologia, para ter contato com o que estava ali na ponta, né? É um pouquinho diferente do que é hoje. Hoje, com a internet, você consegue acessar toda a tecnologia praticamente no mesmo tempo. Nos anos 90, isso não era possível. Por exemplo, só para você ter uma ideia, um livro, quando você tinha um best-seller na área de negócios nos Estados Unidos, esse livro levava, no mínimo, para chegar no Brasil, no mínimo, 3 a 6 meses. Né? Então, eu até brinco que quando eu fazia as minhas viagens, eu trazia para o Brasil. Era legal, né? Acho que ainda é legal você trazer livros, né? Livros não eram taxados, então eu trazia uma biblioteca de livros, porque aquilo era o que alimentava a gente com as coisas novas que estavam rodando no mundo e tal. E numa dessas feiras, uma parte da feira era fazer uma visitação. E eu lembro que foi essa feira, se não me falha a memória, foi em Las Vegas. E a visitação era numa empresa, essa empresa fazia copos, aqueles copinhos assim, que hoje a gente compra em qualquer supermercado, né? Aqueles copinhos de material parecido com isopor, para café. E eles eram um dos fornecedores do McDonald's. E a planta toda foi desenhada de uma maneira super tecnológica, né? Repito, estou falando da década de 90, né? E era praticamente uma planta totalmente automatizada. Mas o que mais chamou a atenção de quem veio de fora e de quem veio de dos mercados um pouco mais formais, é que nós chegamos nessa planta e o gerente da planta nos recebeu e ele tinha uma roupa que parecia uma roupa de safari, né? Ou seja, ele tinha uma bermuda, ele tinha uns óculos de proteção mais escuros, camiseta, a camiseta com a logomarca da empresa, né? E tanto os homens como as mulheres se vestiam da mesma maneira. E eles explicaram que aquele uniforme tinha sido desenhado em função primeiro do calor, né? No estado de Nevada, um calor absurdo. E também tinha uma questão do choque, né? O choque térmico entre você estar em áreas abertas da planta e áreas internas, onde você tinha toda a planta com ar-condicionado, né? E eu lembro que todos os copos, a produção, ela ia por um sistema de ar e toda tubulação aberta, então você conseguia ver
cada etapa da produção, desde a entrada da matéria-prima até você colocar a logomarca ali, que vai aparecer no copinho, né? Eu imprimir aquela logomarca, até o produto sair, chegar embalado e ir direto para um caminhão ali, onde na logística ele vai se começar o processo de distribuição. Então, no meio do deserto, uma empresa pequena, uma empresa que não devia ter mais do que 100 funcionários de maneira nenhuma, altíssima produtividade e um dos fornecedores, na época, um dos fornecedores principais da McDonald's. E eles contaram, inclusive, que o produto deles acabou tendo um boom enorme, porque o McDonald's teve, na época, se não me falha a memória, foi em Nova York, teve um acidente com uma cliente. Essa cliente, ela pegou o café quente e o café, e tinha um produto, um copo, e esse copo, ele se rompeu e ela queimou as pernas, né? E, obviamente, acionou o McDonald's, ganhou lá um valor absurdo. E a partir daquele momento o McDonald's mudou o projeto, eles mudaram a forma de fazer, a forma de fabricar, e essa empresa acabou sendo um dos fornecedores desse copo. Por que eu estou contando isso, né? Porque às vezes a gente fala tanto hoje de tecnologia e realmente é um negócio maravilhoso, né? Cada minuto que você vai na internet, que você abre um jornal fora do Brasil ou no Brasil, coisas incríveis acontecem a cada segundo. Eu estou falando com você aqui e nesse mesmo minuto, sei lá, milhares e milhares e milhares de produtos estão sendo criados, estão sendo desenhados por gente aí que tem uma visão impressionante de negócio, né? Eu tenho um contato, né? Tenho um trabalho junto com o Timothy Geithner, né? O Timothy Geithner, ele é muito reconhecido na área do aprendizado por experiência, né? E dizem que ele foi aí o pai, né? O precursor do que se chama coaching ou coaching moderno, né? Ele era da área do esporte. Ele era um treinador de tênis e aí ele desenvolveu um método onde o aluno poderia aprender tênis sem ter grandes instruções. Quer dizer, o técnico, o coach, ele não precisava dar grandes instruções, o aluno aprendia por si só. E isso acabou virando aí uma forma totalmente diferenciada de se encarar o aprendizado. Eu estou contando essa história para lembrar de uma pessoa que vocês podem pesquisar aí no Google, que se chama Alan Kay. E o Alan Kay, ele foi na década de 80, fim da década de 80, ele foi um dos criadores do mecanismo de interface entre a gente, entre as pessoas e as máquinas, né? Então, se você hoje mexe no seu tablet, se você tem um notebook, se você tem um smartphone, o Alan Kay teve lá, junto com a Apple, uma partezinha dessa responsabilidade. E o Alan Kay é um cara extremamente crítico, extremamente inovador, e, assim, aquela questão do gênio, né? E o gênio, eu acho que ele não tem um momento de pausa, né? O gênio, quando ele é gênio 24 horas, 7 dias por semana e é incrível. E diz que conta a história que em um certo momento da carreira do Alan Kay, o Alan Kay estava lá na Apple, e lá na Apple ele parece que já estava um pouco desmotivado, já tinha passado lá várias fases, enfim, e ele chegou pro gestor dele, ele já tinha uma posição alta na empresa, ele chegou pro gestor dele e falou assim, pô, você sabe que eu tô precisando de um favor teu, eu gostaria de melhorar mais, eu estou sentindo meio que desmotivado, eu preciso voltar a ter minha criatividade, ter as inovações, eu preciso disso. Então, você não conseguiria instalar, falou isso para o gestor, né? Você não conseguiria instalar no meu escritório um chuveiro? Né? E aí o
o gestor dele ficou pensando, mas por que você quer um chuveiro, né? E ele falou, olha, eu quero um chuveiro porque debaixo do chuveiro eu tenho as melhores ideias. Então, se eu conseguir ter aqui, por exemplo, no fim de tarde, pelo menos na hora do almoço, eu vou lá, relaxo embaixo do chuveiro, eu tenho certeza que eu vou produzir mais. O gestor dele, eu desconfio disso, né? Isso não tá explícito, mas eu desconfio que ele não deve ter levado para ninguém essa ideia, né? E antes de dizer sim ou não, provavelmente ele simplesmente arrumou uma desculpa para falar o não. E a desculpa para falar o não para o Alan Kay foi, olha, Alan, a gente considera muito o teu pedido, tal, mas eu conversei com o pessoal da estrutura, isso vai dar muito trabalho e vai custar aí em torno de 14, 15 mil dólares para fazer, então a gente acha melhor não se instalar isso para você, os outros também vão ter direito a ter esse benefício lá no seu escritório, então a gente prefere não fazer. E aí tudo bem, o Alan Kay desencanou da ideia e passados lá alguns meses ele recebeu um convite para mudar de emprego, né? E o Dizzy conta a história que ele recebeu uma ligação do presidente da empresa, de que já o conhecia, e dizia para ele o seguinte, falou, Alan, você vem para cá, eu já sei quanto é que você ganha, a gente vai te oferecer X a mais, o teu pacote é esse, nós vamos te oferecer Y a mais, e você não pode dizer não, o projeto foi feito para você, é um projeto super inovador, você é o cara. E disse que depois de todo o discurso do CEO para ele, convidando-o para ele participar desse novo projeto, ele chegou e falou assim, eu aceito, mas com uma condição. E quando ele falou, eu aceito com uma condição, na cabeça do CEO passou o seguinte, puxa, o que o meu RH fez de errado? O que esse cara recebe que eu não sei? Que benefício que ele vai pedir que eu, de repente, não vou poder dar? Ele ficou puto da vida com o RH. Mas, aí o Alan Kay simplesmente falou, eu vou, desde que você me dê, no meu escritório, um chuveiro. O CEO da empresa ficou mudo ali por alguns segundos, mas disse, tá bom, ok, não tem nenhum problema, pode vir para cá e você vai ter o seu chuveiro, né? E aí, passa o tempo, sei lá, 6 meses, 1 ano, tal, e o Alan Kay, 1 ano depois, se encontra, por coincidência, lá num evento, com o seu ex-gestor da Apple. E se encontram, tal, pô, como é que tá lá, como é que estão os projetos, não sei o que e tal. Ele pegou e falou assim, tá muito bom, muito bom. Você se lembra daquele chuveiro que você não pôde me dar, que parece que custava 15 mil dólares para ser instalado? Então eu posso dizer para você o seguinte, que em 1 ano, na minha nova empresa, com o meu chuveiro, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de chuveiros já voltaram como retorno sobre o investimento só com as minhas novas ideias. Obviamente que o gestor da Apple não deve ter ficado muito contente em receber este feedback, mas é verídico, né, do Alan Kay. Vocês podem, inclusive, encontrar alguns vídeos no TED, vocês encontram, acho que do Alan Kay, falando sobre tecnologia, falando sobre visão, inovação. Depois ele trabalhou na Disney, fez uma série de projetos, está extremamente ativo ainda, recentemente teve com a gente numa conferência, e vale a pena vocês darem uma olhadinha aí na história do Alan Kay. Quem for lá para o Vale do Silício, vai encontrar lá naqueles museus, vai encontrar várias coisas da época, várias coisas que o Alan Kay participou. Então, eu quis trazer essa história aqui para a gente hoje, porque é uma história bem marcante, dizendo um pouco de tecnologia, né? Como é que isso se desenvolve, como é que isso tem se desenvolvido ao longo dos anos. É um tema também que não importa, gente. Olha, não importa. Eu estive conversando com
uma outra autora, eu vou falar dela em outro momento, não vai dar tempo hoje aqui, mas ela é uma pessoa que trabalha com neurociência, e a nossa conversa, ela estava dizendo o seguinte, falando, neurociência e psicologia deveriam ser matérias, né, deveriam ser aí obrigatórias, temas obrigatórios na escola, desde lá da escola dos pequenininhos, né, dos adolescentes, deveria estar ali para a gente poder entender melhor como é que funciona o nosso cérebro, como é que funcionam as nossas atitudes, como é que os outros funcionam, né? Então, essa questão também da educação, de mudar os paradigmas, eu quero pegar um vídeo aqui para falar disso, porque isso também é um tema apaixonante. E por que que as escolas demoram para fazer inovações, né? Por que que elas têm barreiras enormes? Não estou me referindo novamente ao Brasil de jeito nenhum, é um tema mundial, né? Então, vou ficar por aqui hoje, já deu aí mais ou menos o tempo que a gente tem previsto aqui para o canal. Novamente, se você estiver gostando, indica aí para os seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal para você ser notificado também dos novos vídeos. E deixe seus comentários aqui, tá bom? Foi muito bom estar com você aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.